Meu nome é Maria, eu sou da Rússia, hoje em dia eu moro aqui no Brasil faz 3 anos. Como é a sua cidade na Rússia? Eu vim de uma cidade muito pequena, que até na Rússia ninguém sabe dessa cidade, ela tem só 17 mil habitantes, se chama Yaransk. O que lembra da sua infância no país? Assim que eu vim de uma cidade bem pequena, na verdade a gente teve um apartamento que era na cidade e ainda temos uma fazenda que estava bem perto da cidade, mas assim, eu me considero uma fazendeira, né? Uma caipira, se pode dizer assim, então a minha infância lembra bastante as coisas da natureza, do jardineiro, assim, das coisas de fazenda. Quais momentos com a família e amigos leva para a vida? Assim, a minha infância foi bem tranquila, né? Eu nunca saí da minha cidade, da minha fazenda, assim, tudo que eu vi era assim, convivência, alguns brinquedos na rua com as crianças, bastante natureza, animais, as vacas, a gente corria atrás das vacas, assim, as coisas bem simples, sabe? Assim, eu nunca me senti muito confortável, falando a verdade, assim, morar na Rússia. Eu sempre senti que eu estava no lugar errado. Parece que eu já sentia que eu tinha que me mudar para o Brasil em um dia. Eu comecei a assistir as novelas brasileiras, depois eu conto, né? Vai ser outra pergunta, se corta aí. Assim, a vida na Rússia foi legal, a minha infância foi legal, mas eu senti que não era aonde eu vou passar a minha vida inteira, sabe? Em qual momento na sua vida entendeu que era hora de sair da Rússia? Então, já chegamos a essa pergunta. Quando eu comecei a assistir as novelas que passavam lá na TV, eu comecei a assistir bem pequena, que minha mãe sempre gostava também das novelas, a Escrava Isaura, o Clone, nessas novelas antigas, e a gente assistia toda a família, né, que passava na TV. E assim, eu me interessei por causa disso, porque eu comecei a ver as coisas diferentes, né, as paisagens diferentes. Eu vi bastante a imagem do Cristo Redentor, aí eu comecei a pensar, nossa, eu acho que eu gostaria de conhecer esse país futuramente. E assim que eu pensei que assim, um dia eu vou conhecer. E como foi a sua chegada no Brasil? Chegado no Brasil, isso foi um desastre. Assim, eu nunca esperava que isso ia acontecer comigo, mas desde o primeiro dia que eu cheguei aqui no Brasil, foi em São Paulo, eu fui roubada. Roubaram todo o meu dinheiro que eu trouxe. Eu fiquei simplesmente sem nada no primeiro dia aqui no Brasil. Eu fui parar num lugar que eu reservei, era no centro de São Paulo. Foi assim, um mal entendido. Quando eu cheguei, eu fui reservar uma casa na Airbnb, só que na hora de chegada, eles cancelaram em cima da hora. Eu tinha que procurar um outro lugar para ficar e a primeira coisa que apareceu foi no centro de São Paulo, que assim, eu achei bacana, porque eu não sabia, não conhecia a cidade, eu pensei que era perto do metrô, perto dos pontos turísticos, e eu falei, eu acho que vou para lá. Eu fui para lá na Luz, e foi no próprio hotel onde pegaram meu dinheiro. Mas aí depois eu comecei, assim, falar da minha história, né? Eu fiquei no mesmo hotel por um tempo, e eu comecei a conhecer as pessoas, contar da história, que eu fui roubado no primeiro dia, e eu conheci uma mulher, que ela era da igreja, né? Ela tem a idade da minha mãe, e assim, ela tem um coração muito bom, né? Ela teve muito compaixão comigo, com a minha história. Ela falou, nossa, não acredito que você foi roubada agora, você chegou sem conhecer ninguém aqui. Aí ela me levou para casa dela, ela falou, eu vou te ajudar, você vai ficar por um tempo aqui, a gente consegue, né, fazer um documento, pelo menos para você, e assim, começou a minha história. Graças a Deus teve uma pessoa, né, um anjo que apareceu e me ajudou nesse momento difícil. E com o passar do tempo, você manteve contato com essa pessoa? Sim, a gente acabou morando junto por um tempo, né? Ela mora sozinha e, assim, eu meio que me senti adotada como se fosse uma filha, sabe? Eu comecei a ajudar ela com algumas coisas dela também, a gente se ajudava. E depois eu, né, com o tempo, depois de uns 8 meses, eu me mudei, comecei, assim, estabilizei minha vida, consegui um trabalho e eu comecei a morar sozinha. E quais foram os primeiros choques culturais aqui? Choques culturais? Assim, eu já vim pra cá meio que preparada, né? Eu já comecei a me interessar pela essa cultura há bastante tempo, comecei a escutar as músicas, mas assim, eu acho que até hoje, essas coisas de se expor, sabe? As mulheres que gostam de se exibir, as danças, né, inapropriadas, e assim, tipo, várias coisas que eu acho que isso, porque eu sou um pouquinho mais conservada.
E aí vendo as pessoas assim, né, tendo esses comportamentos de um pouquinho de safadeza, meio que isso. Aí eu fico um pouquinho constrangida. É isso. Como foi aprender o português? Ah, tá. Então, eu comecei a aprender desde que eu comecei a assistir as novelas, porque dava para escutar um pouquinho das palavras por trás da tradução, né? Assim, algumas palavras tipo, oi, tudo bem. Aí eu já ouvia e entendia que, nossa, oi, tudo bem significa primeiro que de lá. Aí depois eu comecei a usar o Google Tradutor, comecei a escutar algumas músicas, memorizar as palavras e assim, depois quando eu vim para cá já com prática melhorou bastante. O que gosta das culturas brasileiras? Culturas brasileiras, então, a cultura de culinaria brasileira, eu gosto muito, e assim, hospitalidade, né? Que as pessoas são mais abertos, mais sorridentes, assim, essa cultura de quando você conhece pessoa, você abraça, né, dá beijo, assim, esses pequenos detalhes eu acho muito legal, que é diferente. Aqui se fala bastante dos pontos mais famosos, mas onde curtiu conhecer que não seja tão conhecido assim? Então, nesse tempo eu consegui conhecer bastante a cidade de São Paulo, capital, várias cidades do interior de São Paulo, né, como cidades, por exemplo, São Carlos, Lençóis Paulista, e também eu já visitei o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vila Velha e Vitória. O que chamou a atenção a conhecer cada uma dessas cidades? Ai, agora eu não vou lembrar porque assim, o estado do Espírito Santo foi muito tempo atrás. Não é a primeira vez que eu estou indo para o Brasil, né? Uma vez eu fui só para conhecer, eu passei 2 semanas só fazer um turismo rápido. Aí eu fui conhecer o Rio e Espírito Santo. Aí agora que eu voltei para morar, eu conheci mais o São Paulo. Mas assim, em São Paulo, as coisas mais famosas como a Avenida Paulista, né? No Rio de Janeiro é obviamente o Cristo Redentor, que eu realizei meu sonho para conhecer, para subir lá no Cristo, as praias bonitas como Copacabana, essas coisas. Tem outros lugares pelo Brasil que também sonha de conhecer? Tá. Outros lugares do Brasil que na verdade, sim. O meu sonho é conhecer todos os estados do Brasil. Eu quero conhecer muito as praias da Ceará, aqueles que mais norte, né? Nordeste, Recife, essas praias bonitas assim, Minas Gerais, o estado de Minas Gerais. Na verdade, eu quero conhecer todas as Amazonas, assim, porque por esse tempo que eu fiquei aqui, praticamente ainda não conheci nem 5%, né, do Brasil, que o Brasil também é muito grande. Assim como em alguns casos, já escolheu algum time para torcer ou foi influenciada por alguém? Então, eu escolhi o time, foi assim, minha escolha própria, porque eu fui morar bem perto do estádio do São Paulo. Eu fui morar no Morumbi com aquela senhora que me adotou. E quando eu morava lá, eu sempre via muita gente passando de camisa, né, do time de São Paulo. Eu sempre dava para ouvir até os fogos, né, do jogo. Aí eu fiquei interessada. Falei, nossa, o que está acontecendo? Eu vou lá ver que jogo que está rolando. Aí eu fui lá no estádio para conhecer e gostei do time de São Paulo. Quais jogos do São Paulo no estádio mais te marcaram ao ver? Tá, eu acho que foi o último jogo que eu participei no estádio do Morumbi, foi o São Paulo contra Palmeiras. Aí foi bem interessante, todo o estádio assim, estava muito feliz porque a gente estava ganhando, eu acho que foi 2-0, mas depois no final do jogo o Palmeiras meteu 3-2 e a gente perdeu, todo mundo ficou frustrado, xingando, saindo lá, nossa, não acredito. Mas assim, o jogo do São Paulo é sempre bem divertido. Mas tem outros estádios que quer conhecer também pelo país? Estádio, sim, eu gostaria de conhecer o estádio de Palmeiras, estou curioso para ver, e também eu acho que Maracanã, gostaria de ver. E na Rússia, você é torcedora de qual time? Na Rússia eu não torcia por time nenhum, porque eu não gosto do futebol russo, porque eu acho que os russos não sabem jogar o futebol. Eu sempre torcia para o Brasil. Quando estava passando a Copa do Mundo, né? Eu sempre torcia não para a Rússia, mas para o Brasil. E em 2018 você pôde ver a seleção brasileira de perto, né? Nessa época eu fui para o Moscou, né? Para viajar, para fazer algumas coisas lá. E bem nessa época estava rolando esses jogos. Eu vi várias pessoas dos outros países, vi os brasileiros torcendo. Eu cheguei também com o
o camisa do Brasil, todo mundo achava que eu sou brasileira. Eu falava, não, eu sou russa, eu vim aqui para Moscou para fazer algumas coisas e participar, né? Um pouquinho dessa loucura aí que estava rolando nas ruas, todo mundo estava torcendo, em todos os bares aí todo mundo estava gritando o país deles, assim, Argentina, Brasil. E eu falava, Brasil, Brasil. Como o Brasil tem sido importante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional? Então, no Brasil, eu me sinto muito mais livre, né, para realizar todos os meus sonhos, né? Primeiro de quais foi viajar para o Brasil e o segundo começar a fazer assim o meu vlog, né? Começar a fazer uma carreira de influencer. Assim, eu ainda estou bem no início dessa etapa, mas eu estou sentindo que tem vários conteúdos que eu posso mostrar, né, para contar um pouquinho mais sobre a cultura russa, diferenças sobre o Brasil. Então, eu estou entrando nessa área de filmagem também, de produção de conteúdo. O que encontrou no Brasil que não há na Rússia? Várias coisas. A primeira de todas é um clima tropical, né, que eu sempre sonhava. Eu nunca gostava do frio. Eu sempre odiava. Na época do inverno na Rússia, eu praticamente não saía de casa, porque é um frio extremo. E assim, a primeira coisa que sempre me chamava a atenção é um clima tropical, quando não tem neve, quando não chega a menos 30 graus. Então, e várias outras coisas, né? Como eu já falei, as pessoas alegres, abertos, a comida gostosa, isso.